Por um minuto, era 8h07 e eu entrei às 8h08. Hoje eu separei uma live surpresa, eu nunca fiz isso e aí eu falei, bom, por que não hoje conversar um pouco com o pessoal? Hoje é quarta-feira e toda quarta-feira eu busco trazer um caso curioso, um caso que é bacana, que é da prática clínica, que dá aqui uma ideia do que o Murilo trabalha, do que ele faz e também fala bastante sobre disfunção, sobre doença, sobre exercício físico, enfim, uma infinidade de coisas, né? É aquilo que eu amo, é aquilo que eu faço e o que me motiva a estar passando conteúdo para vocês. Estou aqui dando uma olhadinha no meu programa para ver o prontuário do cliente. Então eu resolvi, por que não fazer uma live só sobre um quadro em si, para o pessoal ter um pouco mais de profundidade. Chegou para mim lá aqui no Instagram a pergunta de uma pessoa que me segue, um profissional de educação física, falando assim, Murilo, explica melhor qual é a relação dos seios da face, eu acho que era o sinusite, agora eu não me lembro bem, com a dor no joelho que o cliente tinha, eu acho que era dor no joelho ou no quadril, eu não me lembro bem a pergunta, eu respondi faz uns 3 dias atrás, 4 dias atrás. Então, eu falei, poxa, cara, eu vou responder esse cara, mas, responder ele em, sei lá, 2 stories, 3 stories sobre como que um problema de via aérea superior tem relação com o joelho, quadril e coluna, né? Então eu falei, cara, eu preciso dar o máximo que der para responder ele aqui para ele fazer entender. Eu lembro que eu expliquei lá, ficou legal, assim, deu para entender e tá tudo bem, né? Então eu pensei, vou abrir uma live, mas vou abrir uma live surpresa, assim, sem ninguém saber, sem ninguém avisar. Geralmente eu aviso, eu mando um WhatsApp para meus clientes do consultório, porque o pessoal gosta do conteúdo, vem lá e fala, Murilo, essa semana eu recebi isso. Murilo, eu vi um vídeo teu, não sei qual foi o vídeo que foi, e quando chegou assim no final, tinha dado uns 15 minutos, 13 minutos, eu falei, cadê o resto? Né? E falei, não, é isso aí mesmo, a gente entrega devagarzinho para o cliente entender. Então eu pensei, vou fazer uma live um pouco maior sobre um conteúdo que eu gosto bastante, que é essa abordagem dentro da parte neurológica, que justifica a grande massa dessas dores, que são de via respiratória, nariz, boca, dente, garganta, tudo que está no crânio, que é onde eu me dedico hoje a estudar bem mais, eu me dedico a aprofundar bem mais a parte de tratamento. Tenho os meus motivos para isso, para acreditar que é uma boa abordagem. Espero que todo mundo esteja me ouvindo bem ali, mas eu imagino que sim. Então eu me dedico muito nesse processo e acho que é válido, tá? É válido. Então eu resolvi montar essa live. Mas assim, não tem roteiro, não escrevi nada, como eu sempre faço um roteirinho bonitinho, não escrevi nada. E vou entregar um caso que eu atendi aqui no meu consultório, aqui não, né, que eu estou em casa, no meu consultório há poucos dias, tá? Deixa eu até pegar o prontuário do cliente aqui, porque eu não posso citar o nome do paciente, mas para me sintonizar fica melhor, tá? Então vamos lá. Hoje o assunto basicamente... legal, obrigado Guilherme. Obrigado por me avisar que o som tá 100%, eu não tinha ouvido. Então vamos falar desse caso. Esse caso é um paciente que chega para mim... Deixa eu ver até que data aqui, quando é que foi que ele chegou. Ó. Ele chegou para mim dia 6/7/2020, né? É um profissional da área da saúde. Tenho certeza que se ele ver esse vídeo ele vai adorar o resultado dessa live, vai ser bem bacana. E depois ele fez alguns atendimentos comigo ali e o quadro dele era basicamente dor nas costas. Dor lombar, dor lombar, dor lombar. Tinha histórico de hérnia, tinha feito tratamento. Não vou nem entrar muito a fundo dessa linha dele porque é vasto. A gente fez alguns poucos atendimentos, posso até contar aqui, ó, deu 1, 2, 3, 4 atendimentos. E eu dei alta para ele, até a alta no dia 15/10, então ele começou dia 6/7, foi até dia 15/10. Nesse período ele fez 1, 2, 3, 4 atendimentos. Para quem não me conhece, eu faço um tratamento entre 2 a 5 sessões. Era um caso um pouquinho mais grave, não posso negar, mas era um indivíduo bem saudável, né? Sexo masculino, 55 anos, cirurgião dentista. Aí dei bastante informação já, se ele ver ele já vai sacar. Mas é legal, é bacana saber que eu estou falando do quadro dele, ele vai sem dúvida ficar feliz com isso. E esse conteúdo que eu estou trazendo é para quê? Para justamente você que está em casa, você que é profissional, ou você que é fisioterapeuta, ter uma visão, uma sacada diferente sobre um quadro muito simples, né? Um quadro muito fácil que todo mundo trata. É dor de coluna, quase todo fisioterapeuta que você vai sabe fazer um tratamento de coluna pelo menos aceitável. Mas eu fiz o tratamento dele, dei alta para o cliente, show de bola, dei o diagnóstico para ele, que eu ainda não vou falar para vocês, porque tem um motivo para isso, eu já vou explicar já, tá? Estou com o prontuário dele aqui do meu lado. E esse quadro, ele reflete bem para mim o modelo que eu mais gosto de trabalhar.
Quando eu atendo um cliente, eu divido ele em corpos. Existem, segundo algumas linhas de estudo que a gente faz, eu faço hoje outras linhas. Hoje eu não estudo puramente fisioterapia, puramente osteopatia, eu vou para outras coisas. Até por conta do trabalho da minha esposa, quem não sabe, a Cristina é terapeuta da parte emocional, é consteladora familiar, né? Mas não vou falar muito sobre isso aqui, porque eu também não manjo. E por conta dela, por conta dessa linha mais ampla, a gente começou a estudar esses corpos. E a gente descobriu, né, por esse processo de estudo, que são 7 corpos, mas que nós dois, eu e ela, tratamos 4. Eu já há muito mais tempo, obviamente a Cristina está iniciando esse processo. E nos 4 corpos, pessoal, eu quero explicar para vocês com bastante tranquilidade para vocês entenderem, porque quando vocês vão procurar um tratamento de saúde, não interessa sendo um médico, sendo um, sei lá, um nutricionista, não interessa onde você vá, ele vai estar respeitando esses 4 corpos, ele tem que estar aqui, tá? Beleza? E sem muito migué, vamos para o primeiro corpo. O primeiro corpo eu avalio, trato um pouco, mas hoje eu passei esse processo de tratamento para a Cristina porque é complicado, tá? Que é o tratamento das partes emocionais. Então, o corpo emocional. O corpo emocional tem dentro dele todos os traumas, as vivências, os conflitos, um pouco das crenças que você tem, tá? Em resumo, o que eu sei é isso. Eu não quero entrar nesse corpo porque senão vai desvirtuar do assunto da live, beleza? Mas saiba que existe o corpo emocional. O segundo corpo que eu trato e que eu acho excelente de tratar é o corpo químico, ou o corpo nutricional, aquele que depende do que você come. Tanto que eu resumo para os meus clientes. Você é a somatória do que você pensa e do que você come, certo? Essa é uma forma de pensar. E aí vai outras formas de pensar que a gente já vai entrar. Então esse corpo químico está relacionado a todo o processo nutricional, desde função hepática, função intestinal, a produção de hormônios, toda essa parte química que envolve, por exemplo, aqui só para esclarecer para você, o tratamento farmacológico. Né? Então o seu médico, quando ele prescreve um remédio, ele está dentro dessa ideia do corpo químico, beleza? No terceiro corpo, eu estou seguindo uma ordem, tá, pessoal, que respeita a sequência das disfunções. Então, primeiro a gente vê se tem algum problema emocional, depois um problema químico e, no terceiro ponto, um problema energético, um corpo energético. Também não vou entrar muito a fundo porque não é tema da live, só estou colocando para contextualizar. Mas, Murilo, o que é esse corpo energético? Vai do entendimento de cada um, vai do conhecimento de cada um. Mas dentro da física quântica, do estudo da física, que física é uma matéria, tem teoria, tem ciência, existe uma visão da quântica. Mas, em resumo, para você entender, se você pegar um microscópio e aprofundar a sua pele, aprofundar a imagem na pele, e ir lá no máximo, você vai ver a célula, o tecido, o núcleo da célula, aquela coisinha toda que você estudou, talvez em biologia, anatomia, depende se você é profissional da saúde. Mas, mais a fundo do que isso, você vai ver movimentação de prótons, elétrons e nêutrons. O que são essas cargas positivas, negativas e neutras? Energia. E depois disso, Murilo, o que se conhece como vácuo quântico, tá? Eu não tenho profundidade para falar nesse tema, mas por conta de eu avaliar o meu cliente através de técnicas energéticas, eu uso como um complemento, eu acho importante pontualizar aqui para vocês e talvez isso de alguma forma desperte uma curiosidade. Né? Quem sabe mais pra frente a gente pode fazer um conteúdo em cima disso. É um tema bacana. Então esse seria o terceiro corpo. E o quarto corpo, Murilo, que você até agora não falou nada da gente, de fato, né? O quarto corpo é o físico. Sim, a carcaça que você tem ali, esse conjunto de peles, músculos, ossos, dente, cabelo, tudo isso bonito que você cuida, é o corpo físico. E esse corpo físico é, dos 4, o menos importante. Engole essa aí. Então, o corpo físico ele não é o mais valioso. Eu olho para o meu cliente e falo assim, você acha que você, aí, por exemplo, Anaele, você acha que você, Anaele, ali dentro de você, o que é você mesmo? Você mesmo é o que está dentro dessa carcaça. Anaele não é aquele conjunto de peles e músculos, isso ali tudo. Quando você morrer, vai embora, vai para a terra, vai ser reabsorvido. Eu não vou entrar muito nessa área porque tem uma visão muito holística, aqui, muito ampla. E eu não quero que crie crenças em pessoas. Que, não, isso aí é macumba, não sei o que, não sei. Não quero que crie isso para a gente não desvirtuar da teoria. Tudo que eu vou falar na live é 100% científico, é 100% teórico, é 100% baseado em anatomia, fisiologia, biomecânica, conhecimento dessas áreas, tá? Vou falar do meu entendimento, como eu falei no começo da live, eu não fiz roteiro. Estou usando aqui o prontuário de um cliente, que eu não posso citar o nome, que tem todo um histórico para eu explicar. Dentro do corpo físico, então o Murilo, dentro dessas 4 áreas eu trabalho bem essas duas, o químico e o físico.
A Cristina um pouco mais o emocional e energético. Mas eu avalio também esses ali e também tenho um conhecimento dentro disso aí. Ok. Dentro do corpo físico, pessoal, a gente pode dividir em várias formas. Quando você pega um livro de anatomia, você vai ver lá, primeiro módulo, parte óssea, toda a parte óssea, toda estrutura, sistema ósseo, todo. Né? Depois você vai ver lá, sei lá, sistema músculo-esquelético, ligamentar antes, talvez, ligamentar, cápsula ligamentar, né? Faz tempo que eu não leio o livro de anatomia pontualmente, mas é por aí. Depois parte visceral, sistema cardiovascular, sistema circulatório, venoso, linfático. É tudo subdivididozinho para quê? Para facilitar a didática, para a gente aprender. E é por isso que a gente também divide para o cliente, para ele aprender. E o aprendizado que vocês têm liberta a mente de vocês para buscar um tratamento mais eficiente. Liberta a mente de vocês para fazer um exercício mais eficiente, para conduzir o seu aluno, o seu cliente, sei lá o que você trabalha, mais eficiente. Né? Eu não vou entrar em anatomia muito profundamente também, porque senão é mais uma live de umas poucas horas para isso. Né? Umas várias horas, melhor dizendo, para isso. Então, dentro dessa divisão do corpo físico, então temos o corpo físico, eu divido ele em algumas partes. O corpo físico, ele tem dentro dessa divisão uma parte que eu acho sensacional. Assim, para mim é a parte mais sutil, mais delicada. Para mim, talvez não seja para todo mundo, todos os terapeutas, para todo mundo, mas para mim é a parte mais bonita, que é a parte neurológica, que é a via neurológica, que é a neurologia. Calma, calma que você já vai entender. Quando eu falo neurologia, não entenda que eu estou falando de doenças neurológicas da sua cabeça, como Alzheimer, Parkinson, um AVC ou aneurisma. Calma, eu sei. Para algumas pessoas isso já é muito claro. Para quem já foi meu paciente, mais claro ainda. Para quem me segue aqui, talvez é um pouco confuso, mas entenda. O objetivo é falar sobre disfunções neurológicas e, principalmente no caso desse cliente, como que isso se manifesta. Porque talvez isso te dê uma luz de buscar a cura para o seu problema. Tá bom? É na minha concepção... Eu falo bastante, então vai água aqui, né? É na minha concepção, sem dúvida, a pior daquelas para se tratar e uma das mais frequentes. Porém, quando bem tratada, é a que mais dá resultado. E é uma via muito bonita, porque ela ela tem conexão com o corpo inteiro e ela é muito importante para o teu sistema. O teu corpo ele é seletivo. Eu postei, acho até que um conteúdo foi, acho que semana passada ou essa semana, acho que foi na sexta-feira passada um podcast sobre isso, em que o seu corpo ele é seletivo em dar prioridade, primeiro, para problemas de via neurológica, tudo que você tiver de perturbação, e é fácil, se você já teve uma ciatalgia verdadeira, uma hérnia compressiva de verdadeira mesmo, nada mais importa na sua vida. Nada mais importa, né? De um modo geral, você está bem mal. Parece brincadeira, mas é mais ou menos por aí, tá? Mas entenda que quando existe um problema neurológico, o seu corpo dá uma maior atenção possível ali. É claro, existem coisas muito mais graves. Por exemplo, se alguém pegou Covid, sabe que não é um problema neurológico, é um problema biológico, de uma agressão viral. Então você agride o modelo químico, que a gente diz, daqueles 4 que eu falei, é um modelo químico. Dentro dele você tem questões parasitárias, fúngicas e virais. Tá? Mas não vou entrar a fundo nisso. Então, quando o paciente chega para mim com dor, na maioria das vezes, é a via neurológica que é o grande desfecho, é a via que mais me dá informação, que eu uso para diagnóstico, que eu uso para indicar o tratamento, que eu uso para quase que tudo. Né? Dentro do nosso estudo, quando nós fazemos a formação, nós fisioterapeutas, e também você talvez tenha algum conhecimento em anatomia, a gente estuda sistema nervoso, central, periférico e autonômico. Basicamente isso, né? Essas subdivisões. Né? Bem menos o autonômico em algumas formações, bem mais o periférico em outras formações, e isso é irrelevante para o ato. Tá? Então entenda que essa via neurológica ela é extremamente importante. Seu corpo ele é seletivo. Se você tiver, por exemplo, uma gastrite leve, e tiver um problema dentário, seu corpo vai dar atenção ao problema dentário. Porque ele tem mais conexão, gera mais impacto, gera mais risco para essa via. Não só por isso. Calma. Talvez se alguém aqui da área da saúde esteja vendo, eu ache que é besteira. Mas não é só isso. Existem outras relações para ele selecionar aqui. Por exemplo, por uma questão bacteriana, se essa bactéria se alastrar, pode gerar um problema a nível central, até uma miocardite. Para quem não sabe, existe essa possibilidade. Mas enfim, continuando nesse raciocínio. Se você tiver um problema, sei lá, uma dor no joelho, que é o sistema locomotor, ó, olha pra minha cara, pouca diferença faz, né? O corpo vai dar prioridade para a parte neurológica. Por exemplo, no caso aqui que eu citei do dente, né?
Então, eu dou muito carinho, muita atenção, considero ela uma das áreas principais no tratamento, a via neurológica. O que é essa via neurológica, Murilo? Então, vamos agora dar um nome aos bois, vamos colocar ela em pauta. Está aqui a via neurológica. A via neurológica é todo o sistema nervoso central e periférico. Então, você tem que contar, basicamente, tudo que está dentro da sua cabeça, a massa cerebral, o cerebelo e todos os seus tecidos. Que eu também não vou entrar muito a fundo anatomicamente, porque eu acho que a grande maioria talvez não vai entender e não vai somar muito. Tudo que desce pela coluna, então lá, todos os nervos, a medula, tudo que protege ele, os nervos que vão para o braço e para as pernas e para o tronco e tudo mais. Se você digitar lá no Google, sistema nervoso, só bota assim, sistema nervoso, vai aparecer um esqueletinho cheio de informações a respeito desse assunto, beleza? Mas vamos ao prático, que é o que interessa para vocês. Como eu falei no início da live, eu vou falar sobre disfunções neurológicas baseado no caso desse cliente e não doenças neurológicas. Então, se você tem histórico de alguma doença, como meu avô teve AVC, eu não vou falar aqui na live, porque não é minha prática. Eu, Murilo, sou fisioterapeuta, trabalho com disfunção e não com doença. Hoje mesmo eu atendi duas doenças, acho que eram 2 ou 3, e as 3 eu encaminhei para outros profissionais. Uma doença dermatológica de pele extremamente acentuada, encaminhei para um colega que faz essa abordagem. Uma ortopédica, encaminhei para um cirurgião de quadril, e mais alguma que eu não me lembro o que era. Agora eu não vou me lembrar, mas enfim, não tem problema. Mas foram encaminhados. Que é meu trabalho, eu vou lá, faço diagnóstico, às vezes bate para mim uma disfunção, às vezes bate para mim, que é meu trabalho, né? Às vezes bate uma doença, bater uma doença, calma, vamos fazer uma investigação e tentar ver o que pode ser feito pelo paciente. Então essa via neurológica, meu amigo, minha amiga, ela começa então no crânio e vai pelo menos na sua parte central, até o cóccix. Na parte central, certo? Eu gosto de fazer essa divisão, eu não, né? É dividido assim pela anatomia em sistema nervoso central. Eu gosto de pensar primeiro no sistema nervoso central, porque não tem como você tratar um nervo, por exemplo, que vem para a mão, se aqui na cervical ele tem um problema, ou aqui no crânio ele tem um problema. Não tem como você, certo? Fazer essa subdivisão. Você tem que pensar que tem um caminho. Não dá para eu tratar na ponta se aqui no começo já tem problema, certo? E muitas pessoas, e aqui não é para criticar ninguém, outro dia me chamaram a atenção numa mensagem no Instagram dizendo que eu critiquei um profissional, um colega por sinal. Eu falei, não é isso, você não entendeu direito. Mas é que o Murilo, ele não consegue aceitar um tratamento não voltado à causa. E é muito difícil fazer esse diagnóstico para a causa. Às vezes o cliente chega no meu consultório e em 1, 2, 3 minutos eu dou a causa para o cliente e ele mesmo acha absurdo, porque eu falo isso direto, que é muito difícil. Difícil, porque quando você não procura isso, você não tem o hábito de procurar isso, você tem o hábito talvez de só aliviar, só maquiar, só empurrar com a barriga, você se habitua a isso. Você é profissional, você se habitua a fazer essa metodologia. O cliente chega com dor lombar, você faz um protocolo de exercício e está tudo certo, você não quer saber de onde vem isso, certo? Isso é a sua metodologia. O Murilo não, o cliente chega para mim, eu uso 1, 2, 3, 5, 8, 10 formas que eu conheço de afirmar, não é suspeitar, afirmar a sua causa. Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que eu localizei que a causa do cliente é o fígado. Só um exemplo, né? E no fígado, uma intoxicação por metais pesados. Por exemplo, eu uso 1, 2, 3, 4, 5, 6, várias técnicas, métodos, pontos no seu corpo para afirmar que aquele fígado está comprometido. Eu vou lá, vou dar um exemplo, por exemplo. Eu vou lá e vou avaliar a inervação simpática, parasimpática, a mobilidade dessa víscera, a dor que esse cliente tem, uso uns testes neurológicos para saber se tem algum probleminha químico, solicito exame de laboratório, faço exames no consultório para isso, né? Enfim, uso uma infinidade de situações que afirmem que aquele problema é ali. Mesmo assim é uma hipótese, mesmo assim a gente chama de hipótese diagnóstica. Quer dizer, pode ser, pode não ser. Com muita chance por conta do fato de eu estar ali tentando, vamos dizer assim, afirmar, muitas vezes é mesmo, certo? Às vezes eu erro e todo mundo erra, felizmente eu erro muito pouco. Ok, então essa via neurológica, ela tem que ser vista primeiro o centro. E quando a gente fala em centro, a gente fala no crânio. Primeiro no crânio, depois na coluna. Então se o meu cliente vem com uma hérnia de disco, uma dor lombar, seja lá qual for, e eu suspeito que é da via neurológica, eu faço testes e eles me mostram, é sim, neurológico. Eu descarto primeiro os problemas cranianos, porque daqui isto é mais importante que isso, que é mais importante que a lombar, que é mais importante que o cóccix. Claro que existem situações inversas. Um paciente, por exemplo, eu atendi há uma semana ou 2 atrás, um manicure que teve um trauma no cóccix e a queixa, e essa era a causa, tá? Essa era a causa, trauma sacrococcígeo, uma lesão severíssima ali.
E a queixa dela principal não era dor lombar, ela tinha dor lombar, mas não era aquela queixa principal. A queixa principal era dor e dormência nos braços. E a causa era o trauma sacrococcígeo. Não vou entrar no assunto porque não é o objetivo dessa live, né? Mas você entende? Mas eu soube saber onde estava o começo. A mesma coisa como eu falei agora, se o começo está aqui, não adianta tratar o resto. E aqui, pessoal, a coisa é bem mais embaixo. Bem mais embaixo. Então agora eu vou entrar, para também não ir muito longe, já são 20 minutos de live já. Falei um monte e não cheguei no caso do cliente, que é o que vocês querem saber. Como eu falei, um colega da área da saúde, um dentista, sexo masculino, 55 anos, várias queixas. Dei alta para ele há alguns meses atrás, por conta de dor nas costas, mas esse meu amigo, querido, voltou para mim há uns dias atrás, não vou dizer a data aqui, para uma sessão. E a queixa dele, agora que eu expliquei para vocês um pouco da via neurológica, eu vou explicar mais, fica tranquilo, tá? Você não vai perder nada, você vai entender, tá? Inclusive pro Adauri que entrou agora, Adauri, tem relação com o quadro de alguém que você conhece, né? Que não é legal a gente ficar citando o nome de ninguém, tá bom? Às vezes eu cometo essa gafe, eu tento não dar nome de ninguém, né? Enfim, esse paciente que veio para mim com uma queixa de dor no braço. E ele vai explicar com a via neurológica. O que eu acabei de falar, eu vou completar ela. Fiquem calmos, eu vou completar essa informação. Não vai ficar morta e perdida como vocês podem achar. Então ele veio com uma queixa, pessoal, de dor no braço, nessa região do antebraço, mais ou menos aqui assim, que quando, por exemplo, ele pegava alguma coisa pesada, por exemplo, uma mala, assim que você levanta, era muita dor e muita limitação de movimento. Um pouco de tensão na região do trapézio e do ombro, mas nada além disso. Se você vai, vamos dizer que você é dentista, e você vai num terapeuta convencional, não estou me dizendo que eu sou melhor ou pior que alguém, por favor, não tirem essas conclusões. Mas você vai num terapeuta convencional, sei lá, um massoterapeuta, ou enfim, vai em algum lugar, o que esse profissional normalmente vai dizer? Ah, é do teu trabalho, você é dentista, você trabalha fazendo muito movimento com os punhos, provavelmente aqui vai estar machucando, vai evoluir com uma tendinite. Tudo bem. Tá tudo certo, tá dentro do entendimento, tá dentro do conhecimento daquele profissional, daquela pessoa, seja lá quem for que vocês perguntaram, né? Mas, convenhamos, se fosse assim, todo dentista teria esse tipo de problema. Não é verdade, não é verdade, tem dentista que não sente nada. Então é muito delicado falar um troço desse, eu acho, pelo menos, muito delicado. Então, pessoal, quando eu vi essa situação, eu falei, tá bom, vamos avaliar você, cara, vamos avaliar você, eu tenho o teu histórico. Ele tinha já uma perturbação na via central, que eu já vou citar, testei essa via, não era mais. Opa, peraí, então não é uma coisa que a gente tratou no passado que está te dando essa alteração no braço. Testei as relações com a coluna, porque eu acabei de citar para vocês que poderia ter uma relação de um problema sacral e coccígeo com essa dor, mas eu sabia que não tinha. A lombar dele estava ótima, ele estava fazendo exercício, estava mantendo, não tinha grandes coisas ali não. Nada. Poxa, meu, mas e aí? Qual era a causa? Agora, respeitando essa via neurológica, fiz todos os testes, todos como tem que ser feito, e falei, meu amigo, fulano, por acaso você teve histórico de sinusite ou de rinite? E essa foi a pergunta que um personal trainer no meu Instagram mandou. Ele falou, não, eu nunca tive nada, não me lembro, talvez de criança. Eu falei, não, tranquilo, mas existe, falei pra ele, existe um problema no seu maxilar esquerdo, talvez você esteja vendo espelhado, tá? Mas no seu maxilar esquerdo, que está causando a tua dor no braço. Foi isso que eu coloquei pra ele, né? Poxa, cara, agora tenho que te dizer. Aí ele contou isso. Aí sempre quando o paciente fala assim, agora eu tenho que te contar, meu amigo, minha amiga, acertei o diagnóstico, né? Porque ele não ia falar, não por nada. Não por nada, ele chega com uma dor no braço e tudo, ele está focado na dor, o cérebro dele vê dor no braço, não fica vendo outras coisas, certo? Meu trabalho é mostrar para ele o horizonte, sendo um colega profissional que tem uma visão de saúde gigantesca. Quem sabe um dia eu posso fazer uma live com ele aqui, beleza? Mas não puxando o saco dele, né, que não é legal também. Peraí, você tem um problema no maxilar esquerdo, poxa, você é dentista, você deve saber essa parada. Cara, vou te contar a verdade, ele falando, vou te contar a verdade. Eu tive um problema, assim, assado, há tanto tempo nos meus dentes, assim, assado. Tava nas férias, no final do ano, coisa e tal, conversa bem, e começou a doer meu dente, assim, assado. Ele explicou por cima, eu não vou reproduzir tudo que ele falou porque é muita informação. E
Resumo da história. Eu extraí um dos meus molares. Agora eu não me lembro, pessoal, qual que era, mas eu acredito que era o segundo, tá? Não tenho certeza se era o primeiro, se era o segundo, acho que ele não tinha os sisos, eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho que era o segundo molar. Mas não muda nada, pra vocês é só saber que é um dente aqui em cima, lá no fundo. Né? Então, ele extraiu os dentes. E ele não me viu me falando, eu falei, poxa, fulano. Falei assim o nome dele, poxa, fulano. Não precisa te falar alguma coisa? Você já sabe. Pois é, Murilo. Eu não tinha pensado. Mas você acha que tem relação? Eu falei, olha, eu não acho, cara. Os testes estão mostrando que essa é a relação. O problema, pessoal, é que assim, ó, quando eu falo em problema bucal, muitas das pessoas pensam que o problema é somente os dentes. Veja bem, ele extraiu o dente. Não tem como ser o problema do dente, né? Mas o ato mecânico da extração, gente, é um ato agressivo pra caramba. Um implante é agressivo pra caramba. Então o fato é que esse cliente que estava com uma dor do braço, uma limitação para estender o punho e puxar uma mala, ele tinha realmente um problema nesse maxilar. Porém, esse problema não era um problema de fato dentário, que eu precisava encaminhar ele para o dentista, que é o quadro dele, por exemplo, próprio profissional, encaminhar para fazer um tratamento local. Era uma sequela da extração dentária. Poxa, eu não sabia que tirar um dente trazia sequela. Né? Se eu fizer uma cirurgia, sei lá, cesárea, vai ter a sequela da aderência, vai ter a sequela da cicatriz, a estética. Legal. Mas o dente, sim, o dente, como qualquer cirurgia, traz uma sequela. Você só tem que ouvir isso. E essa sequela qual é, Murilo? Bom, basicamente, pessoal, agora voltando para a via neurológica. Se você infelizmente chegou agora, ou pegou no meio da live, ou vai ver só a gravação, que também tá ótimo, gente. Eu faço a live porque eu amo esse conteúdo. Eu amo falar disso, para mim é minha paixão falar nesse assunto. E dentro dessa parada toda, essa é a parte que eu mais gosto. E isso eu falo com muito gosto. Então depois você assiste a reprise ali. Mas lá no começo da live eu falei dessa via neurológica. Eu falei de como ela é mais ou menos, né? De uma forma simples para todo mundo entender aqui. Né? Então, esse problema que ele teve afeta essa via. Como afeta essa via? Como eu falei para vocês, todo o sistema nervoso central, toda a parte central é craniana e na coluna. E esse sistema todo, esses tecidos neurológicos, então a medula, os nervos, os líquidos que tem ali, que é chamado líquido cérebro espinhal, eles são envoltos, eles são enroladinhos, protegidos por um sistema, eu vou dizer assim, quase que um sistema de pressão, que é um pacote que está ao redor de toda a massa cerebral, está ao redor de toda a coluna, e tem líquido aí. Então imagina assim, imagina que se eu pegasse a sua coluna e cortasse, e mostrasse para você como um tubo. No meio aqui é a sua medula. Os nervos saem para lá e para lá, certo? Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Então, existe um pacote que está ao redor, certo? Protegendo, caso você tenha uma colisão, um acidente de carro, por exemplo. E esse pacote aqui ao redor, ó, ficou bem bacana. Esse pacote aqui ao redor, ele é duro, ele é bem rígido. São 3 camadas. Para ver como ele é duro, né? São 3 camadas. Mas esse pacote está ali protegendo. E no meio está a medula e os nervos, certo? Dentro desse espaço, junto com a medula e com esse pacote, tem líquido. Por que líquido? Porque ele gera um sistema de pressão tamanha que se você tomar um impacto, ele amortiza. Esse líquido ele expande para todos os lados, vamos dizer assim, e protege. Não existe melhor sistema de proteção. Quando você vê isso, você pensa, pô, cara, o cara que fez essa máquina, bicho, estava inspirado. Estava inspirado, tá? Se for a evolução do macaco para o homem e coisa e tal, não sei, pode ser, depende do que você acredita. Se foi Deus também, tá tudo certo, né? Eu não gosto de falar muito desse tempo também. Não, acho que envolve muita crença. Mas, enfim, independente do que fez isso, é maravilhoso. Não tinha nada mais perfeito para manter um equilíbrio ali dentro desse tecido que um sistema líquido de pressão. Bom, então pensa comigo, se esse tecido que está ao redor ele está segurando e protegendo todo o resto. E quando eu falo todo o resto, pessoal, é na coluna, na medula e também no crânio, tá? Aqui dentro o seu cérebro, a sua massa cerebral, o seu cerebelo, está envolto por essa camada dura de 3 lâminas, que são chamadas meninges. Então as meninges são as 3 camadas que ficam ali protegendo com líquido. Ela tem todo um outro papel, tá, pessoal? Eu estou falando só de uma função dela. Eu poderia fazer uma live explicando as funções da camada meninge, meu Deus. Né? E tem gente muito melhor para explicar sobre esse assunto, que é pura anatomia. Mas imagine que são 3 camadas que têm entre suas várias funções proteger o sistema nervoso central. Beleza? Porém, se conhece muito as doenças dessas camadas, como por exemplo a meningite. Tenho certeza que todo mundo na live sabe que é uma meningite. Duvido que não sabe.
né? Ou já ouviu falar de uma meningite. Mas de uma disfunção. Você já ouviu falar sobre uma disfunção dessas camadas? Você já viu disfunções da parte neurológica? Tá aí uma, né? Então, esses tecidos todos, essa camada externa, lá na cabeça, ó, lá no cerebelo, pelo pescoço não, pela coluna cervical e vai lá para baixo, ele é duro, bem rígido e envolto por 3 camadas. Uma delas, que é a principal, é a dura mater. A dura mater é essa camada mais externa. Então, calma que você vai entender qual é a relação. Se ela protege tudo que está no meio, no centro, ela também vai proteger a periferia, os nervos que vão para o braço. E aí vem o caso do nosso amigo dentista que eu acabei de exemplificar, né? Se esse tecido neurológico ele teve alguma perturbação, não importa de onde seja, pode ser um trauma de carro, pode ser uma sinusite, pode ser uma inflamação de ouvido, ou no caso dele, uma extração de dente, eu já vou explicar para vocês como que isso afeta. Esse tecido duro, que não é muito flexível, ele vai ficar tensionado. E ele tensionado vai gerar desequilíbrios que vão compensar a nível cervical, por exemplo. Poderia ser na lombar também? Poderia. Tá? Já falei exemplo lá no início da live que poderia. Então, compensando aqui, ele vai alterar toda a informação que sai da sua medula, por exemplo, a nível cervical, da sua coluna, a nível cervical, e para os nervos do braço. Então aqui sai um chicote de nervos, chamado plexo braquial, que vai para o braço. Só que essa alteração, gente, não é uma alteração grave, tipo que você perder a força, que você vai perder a sensibilidade, que você não vai segurar um copo e vai cair. Não é nesse nível de doença. Ele vai alterar de forma muito sutil o tônus dos músculos do braço. O tônus é um estado de voltagem, de tensão. Todo músculo ele tem um estado de tensão. Então eu estou aqui, quando eu pensei em levantar minha mão, rapidamente o músculo já está aqui, ó, ágil para fazer esse movimento. Ele só está ágil porque ele já está ligado. Já tem algum nervinho vindo aqui, ó, por exemplo, nos músculos do antebraço, da mão, só para explicar, que já está pré-ligado. Ele já está ali a 110 volts. Aí tu mandou o comando, ele já ativa. Ele, opa, vamos funcionar. Legal, beleza? Todo mundo entendeu? Nível ligado, que é o tônus, ele pode estar para cima ou para baixo. Entendeu? Então existe essa variação, essa disfunção, essa variação da normalidade, que é quando o tônus ele sobe ou ele desce. Ele causa uma hiperresposta, uma hiperreação ou uma hiporreação. Tá bom? Então no caso desse cliente, aqui aconteceu uma hiperreação. Não dá para explicar para vocês o porquê, porque faço um teste para isso, mas aconteceu uma hiperreação. Então no momento em que eu localizei a causa, tratei essa causa, o tônus desse músculo, ele volta para o normal. Ele volta para um padrão mais neutro. E por que isso é importante? Se esse tônus está muito para cima, esse músculo ele vai trabalhar o dia inteiro demais. E aí vai gerar lesão nesse músculo. Porque ele está trabalhando demais. Ele não repousa para nada, ele está sempre em 220 por hora. Não repousa para nada. Automaticamente vai levar uma fadiga precoce e vai gerar todo esse processo doloroso. Quando a gente trata, na sessão, o tônus, cai, vai para 110. Se nada voltar a ter problema, não tiver outro quadro de estupim, esse tônus vai ficar ali, sempre no 110. Ele ficando no 110, o que vai acontecer no dia seguinte, nas próximas 48 horas, que foi o feedback do meu colega? Olha, Murilo, minha dor no antebraço melhorou 50%. Por que não melhorou 100%? Porque o tônus baixou. Mas no período que ele estava elevado, que ele estava lá em cima, ele gerou tamanha inflamação nessa musculatura pelo excesso de uso, pela hipersolicitação desse músculo, que agora o corpo precisa cicatrizar o músculo. Prazo para isso, 2, 3 dias, mais o tendão, talvez uma semaninha, enfim. Mas entende? Tratar a causa para que a sequela vai sendo eliminada pelo corpo. Depois, se precisar fazer um tratamento local, eu faço, mas não vai precisar. Você entendeu? E aí, Murilo, como que um problema do maxilar esquerdo dele pela extração dentária gerou tamanho impacto? Muito, muito simples. Como eu falei para vocês, toda essa via neurológica, ela está aqui dentro, todo esse pacote está aqui dentro. Esse pacote, gente, ele fica encostadinho em todos os ossos da sua cabeça, todos os ossos da sua cabeça. Então tem um osso aqui, imagina um osso assim, por exemplo, esse osso aqui, ó, da lateral, por exemplo, aqui em cima, o parietal, ó, o parietal. Imagina o parietal aqui assim, e esse tecido ele está colado assim, ó. Assim, ele é 2 camadas, mas imagina algo colado.
Se tiver um problema no parietal, nesse osso aqui, por exemplo, uma pancada que você tomou na cabeça, é um exemplo, né? Ou por uma extração dentária, que foi o caso dele aqui, que foi no maxilar. Então o maxilar dele estava numa posição em que gera uma tensão. Então imagina o osso está normal. Se ele está disfuncional, ele gera uma tensão nesse tecido. E esse tecido ele fica desequilibrado, como se algo puxasse ele. E isso vai virando uma bagunça dentro da sua cabeça que você não faz ideia. E que vai compensar na sua cervical. Eu sei que é confuso, mas esse movimento craniano ele é extremamente estudado, extremamente embasado, extremamente científico. Né? Então, esse é um dos motivos pelo qual uma sinusite, uma rinite, uma extração dentária, um problema ocular, um problema auditivo pode gerar repercussões no braço, no joelho, na perna. Independente. É uma via, pessoal. Não ache que só isso. Tá? É uma via. Essa é uma via neurológica, a gente poderia explicar com uma via biomecânica, a gente poderia explicar com outras vias. Né? Até vascular, tem explicação assim, ó, de rodo, tá? Teoria e tudo teórica, bem científica, tá? A vascular também é linda, maravilhosa. Eu que não uso muito o raciocínio dela, mas é sensacional. Sensacional. Tenho colegas que só trabalham com esse raciocínio. Né? E funciona. O importante é que funciona. Então, quando eu tratei essa situação aqui, tratei esse crânio, que daí, claro, isso aqui vai gerar uma bagunça aqui em cima, gente. Isso aqui vai gerar uma bagunça em todo o crânio, que vai gerar uma bagunça na cervical, que vai pro braço. Eu não fui malandro, eu tratei pelo menos isso aqui tudo até aqui um pouco do braço. E logo o cliente já percebe uma mudança. Mas como eu falei para vocês, esse tônus que estava elevado vai vir pro normal durante a sessão, vai levar ali uma semana, vamos botar no máximo do máximo do máximo, para normalizar. Se o tônus está para baixo, a coisa é bem mais legal. Funciona na hora, ó, pá, já melhora muito. Mas nada mesmo, importante que o cliente melhore. Então esse é o grande ponto da sacada dessa live, que eu acho legal. Eu não vou fazer talvez hoje tão extensa, mas acho bem legal, que é um colega dentista que tinha um problema dentário, que gerou dor no braço dele, que não tinha nada a ver com o trabalho dele, e que ele não tinha se tocado, e que explica para vocês uma via que eu sou apaixonado, que é a via neurológica. Daria para ir mais a fundo, Murilo? Daria para ir mais a fundo. Daria para explicar muito mais sobre essa questão. Só que eu acho que para o conhecimento da grande maioria, aqui já está legal. Aqui já está bom. Tanto para profissionais, sei lá, fisioterapeuta, profissional de educação física. Vocês sabem que eu falo muito com profissional de educação física, que eu incentivo muito essa classe a tentar amadurecer o conhecimento em lesão, doença, disfunção, porque eu sei do potencial deles para fazer um processo de pós-tratamento. Esse cliente, esse dentista, ele tinha uma dor na coluna. Eu falei para vocês no começo, né? Eu tratei, era uma lesão real mesmo e tudo mais. E, enfim, saiu super bem. E é um cara que está em manutenção, ele está fazendo exercícios físicos para manter essa coluna em acompanhamento personal, em acompanhamento na academia, com cuidado. A mesma coisa que precisa, Murilo. Olha, dentro de uma visão biomecânica, pensando no modelo biomecânico, pouca coisa é necessária pensar aqui, porque eu já tratei essa via e não deu tempo de biomecanicamente causar muitas alterações. Mas sim, acontecem pequenas disfunções na cervical do cliente, ele fica um pouco limitado para a rotação, né? Mas isso tudo foi tratado. Então, no modelo biomecânico clássico, que é o que a grande maioria dos profissionais da saúde conhece, aqui não vai haver muita alteração, nem visual, nem funcional. Se você pedir para o cliente levantar o braço, abduzir, né, rodar interno, externo, não vai mudar nada. Você vai avaliar ele e você vai falar assim, tá show de bola. Se um aluno meu, por exemplo, do curso de personal referência em lesão avaliar esse cliente, vai achar normal. Mas por quê? Porque não é uma disfunção biomecânica. Se você pensar numa questão de desenvolvimento motor humano, e eu adoro falar desse assunto, mas vou dar só uma pitadinha para vocês, todo e qualquer problema bucal, vocês já entenderam que gera dores no corpo, certo? Agora, pensa comigo, olha que bacana esse pensamento, pensa comigo uma criança que nasceu ali, está com um mesinho, 2, e não mama. Não mama no peito, não mama nem na mamadeira direita, sei lá, mas no peito da mãe. Quando ele mama no peito da mãe, aquela pressão que ele faz com a boca faz a pressão da face dele mudar, faz a pressão da boca mudar, faz a pressão da região do cerebelo mudar e do crânio mudar. Pergunto para você, você imagina que mamar ou não mamar pode afetar e gerar problemas nessa região que eu acabei de falar? Eu atendo um monte. Você entendeu? Pensando em desenvolvimento motor humano, já dá para pensar por aí. Pensando em exercício e lesão. Essa lesão, Murilo, ela está resolvida? Tá, porque ela é neurológica. E pensando no exercício físico, tem alguma contraindicação? Olha, no período antes do tratamento, qualquer exercício que ele promovesse um excesso de esforço nos extensores, por exemplo, sei lá, um supino, não, um tríceps, sei lá, qualquer exercício de braço, vamos botar assim,
agravaria o problema. Por quê? Já estava mal. Já estava mal. Não ia amenizar? Não. Fortalecer não ia resolver o quadro dele. Não era do trabalho dele? Não, não ia resolver nada, ia piorar. Confia. Então, exercício ele teria contraindicação? Antes sim, agora nenhum. Nenhum. Mas tem alguma coisa que é indicado? Olha, pensando que o problema partiu de uma questão craniana bucal, passou por um trajeto cervical e torácico, o que eu faria como profissional de educação física, como cliente de exercício, de fazer exercício? Um trabalho básico de mobilidade cervical, tanto em rotação e inclinação, e um trabalho básico de melhora do controle neuromotor dos membros superiores. Se esse cliente sentir que ele não tem um bom trabalho ainda nas mãos, um trabalho de equilíbrio, de coordenação, de movimentos simétricos, talvez um movimento de golpe, algo assim nesse sentido. Para quê? Para refinar esse movimento neurológico, tá? Se fosse cair numa avaliação de um profissional de educação física, como eu falei, não ia aparecer muita coisa. Então, na parte avaliativa, não aparece muito. No exercício lesão, já falei. Certo? Na biomecânica, também já falei. No desenvolvimento motor humano, também já falei. Esses são os pilares que eu considero básicos para quem trabalha com exercício, com condicionamento físico, até com tratamento, né? Saber fazer uma avaliação nesse critério. Beleza, gente? Olha, 40 minutos de live, acho um prazo legal, eu não quero levar muito mais mesmo, era basicamente para dividir com vocês esse quadro curiosíssimo, tá? Teria muito mais assunto para falar aqui, eu não comentei uma coisa só porque eu esqueci, vou falar rapidinho aqui para vocês. Ele já tinha um problema neurológico antes, ou melhor dizendo, um problema não, uma disfunção neurológica que já dava interferência, mas que nessa ocasião eu falei que não estava, lá no começo da live, não estava conectado. Ele teve um problema no ouvido direito, inflamação dos seios da face e das amígdalas. Tudo isso afeta a via neurológica. Naquele dia não tinha nada disso, nada. Era única e exclusivamente uma sequela do maxilar esquerdo por uma extração dentária que gerou essa perturbação, tá bom? Mas é um paciente muito saudável, muito feliz, dei alta para ele, falei para ele, procura um dentista, não sendo você, né? E não precisa procurar, brincadeira, eu não recomendei ele para o dentista porque o problema não era dentário, ele simplesmente deixou o corpo dele recuperar o tratamento que eu fiz e hoje ele está super bem, hoje ele evoluiu bem, eu tenho certeza que daqui a uma semana ele vai estar melhor, eu tenho certeza que ele só vai evoluir, beleza? E fica aqui um convite para você que é profissional, talvez você não entendeu muito bem isso daqui, reveja o vídeo inteiro, veja as outras avaliações de biomecânica que eu falo, os outros métodos que eu falo. E se você é cliente, meu colega, já veio no meu consultório, já teve algum contato comigo de alguma forma, agora você tem um pouco mais de informação sobre essa via neurológica. Eu quero, em um outro momento, abrir uma outra via que eu conheço, que eu trabalho, que eu gosto, para talvez dar essa visão para vocês. Beleza? No mais, agradeço quem apareceu na live hoje. Como foi surpresa, eu sabia que nem todo mundo ia, vamos dizer assim, ia estar aqui, né? Geralmente a live é muito mais cheia, tem muito mais gente, porque eu chamo todo mundo, mas eu queria fazer de surpresa, tá? Nossa, cara, que bom, obrigado, que bom que você gostou, Vivi. Fico feliz com isso, tá, pessoal? Se vocês tiverem dúvidas sobre a live, sobre o conteúdo, que você vai fazer uma pergunta, Murilo, eu tenho uma dor, eu sofro com tal coisa, será que é dessa via que você falou? Vou deixar, depois desse vídeo, que eu vou deixar no Instagram gravadinho para vocês no IGTV, vou deixar uma caixinha, ou melhor, já tem uma caixinha aberta lá no meus stories. Vai lá, deixa a sua dúvida, não fica constrangido, pergunta lá o que você quer perguntar e eu respondo. Abraço, tudo de bom para vocês, tá? Fiquem com Deus.